Capítulo 6. Portas que se abrem. A melhor parte de um trabalho de pesquisa, para mim, não é a conclusão, mas sim o caminho que eu segui em todo o processo de desenvolvimento da pesquisa, com as inúmeras novas ideias que a investigação fez brotar na minha mente, as portas que se abrem. Depois de concluída a pesquisa, é hora de olhar para os seus achados por diferentes perspectivas e de encontrar múltiplos pontos de vista e abordagens segundo os quais podemos reinterpretar tudo isso. Os principais insights para a teoria têm a ver com novas abordagens de pesquisa, métodos mais interpretativos e aspectos teóricos de compreensão do tema, como a produção de sentido, por exemplo. Para a prática do desenvolvimento de sistemas, os insights da pesquisa indicaram portas que se abrem, principalmente em relação a tendências na gestão desse processo que se baseiam na importância da dinâmica de relacionamentos interpessoais entre usuários e desenvolvedores. Afinal, essas pessoas se organizam, trocam informações, propõem ideias, assumem critérios e estabelecem os seus entendimentos próprios e coletivos a respeito das demandas. Eu gostaria de comentar especialmente sobre o desenvolvimento de sistemas como serviço, as diferentes riquezas dos meios de comunicação, a aprendizagem organizacional em grupos, os métodos ágeis e os esquemas de parceria entre TI e negócio. O desenvolvimento de sistemas como serviço. A abordagem da atividade de desenvolvimento de sistemas de informação como um serviço é considerada uma tendência inovadora. Para mim, entretanto, sempre foi bastante evidente, pois os conceitos que utilizamos quando falamos de serviço se aplicam diretamente a esse processo. Por exemplo, a dualidade cliente-fornecedor. O cliente que encomenda o sistema é também fornecedor, quem fornece as definições sobre as demandas do sistema. Outro exemplo é o processo, uma experiência na qual o fator em tempo é importante e o cliente-usuário se envolve na condição de coprodutor. Acredito que essa maneira de encarar a atividade pode ter consequências muito favoráveis à qualidade e à eficiência da gestão de TI nas empresas, quando os gerentes das áreas de negócio e da área de TI passarem a considerar a produção de sistemas como um serviço prestado aos clientes internos da organização. Talvez assim o povo consiga envolver mais os usuários das áreas de negócio como coprodutores e corresponsáveis pelo desenvolvimento dos sistemas, pelo bem da qualidade do serviço. Diferentes riquezas dos meios de comunicação. Acredito que não precisamos de muitas pesquisas para saber que cada meio de comunicação tem características diferentes de, digamos, riqueza ou capacidade de transmitir informação. Os meios pobres, que são os documentos formais, as cartas, os memorandos, eles servem mais para registrarmos, ou seja, reduzirmos a falta de informação, e os meios ricos são os contatos presenciais, as ligações telefônicas, as reuniões, eles servem mais para esclarecermos, para reduzirmos a ambiguidade das informações. A importância prática disso tem a ver com a escolha do melhor meio de comunicação para a informação que se pretende transmitir, porque vai nos permitir diminuir a ambiguidade e a incerteza da informação, aumentar a sua eficiência e eficácia e, por isso, contribuir para uma maior satisfação dos envolvidos. Na pesquisa aplicada, eu percebi usos bem característicos dos meios pobres e dos meios ricos. Por exemplo, as informações são organizadas e retornadas para os usuários em forma de uma definição inicial da tarefa, minuta. Os pontos que não estão claros deverão ser ressaltados. Quando uma necessidade não ficou clara, teria que relacionar os pontos à dúvida e fazer uma consulta. Com certeza o fato de ter os desenvolvedores aqui próximo faz muita diferença, porque um e-mail eu já vi que não funciona tão bem quanto uma conversa. Para o entendimento não tem igual como conversar. As pessoas falando talvez se expressem melhor. Eu acho que essa interação tem que ser presencial, faz muita diferença. Dessa forma, o pessoal faz o registro das dúvidas e das certezas utilizando meios pobres, mas só consegue a efetiva resolução dessas dúvidas utilizando os meios ricos. Ou seja, dependendo da informação que se quer obter ou transmitir para o entendimento das demandas, a escolha do meio de comunicação mais adequado faz muita diferença. Métodos ágeis para o desenvolvimento de sistemas de informação. Lá em 2001, um grupo de desenvolvedores se uniu e declarou o Agile Manifesto, com princípios como indivíduos e interações valem mais do que processos e ferramentas. Um software funcional vale mais do que uma documentação extensiva. A colaboração do cliente vale mais do que um contrato assinado. E responder a mudanças de planos vale mais do que seguir um plano. Depois dessa façanha, vários projetos ágeis se desenvolveram e antigas crenças sobre como gerenciar os projetos de software foram contestadas. Nas metodologias ágeis, a equipe técnica trabalha em conjunto com os usuários e assim eles percebem que direcionam os projetos. Na pesquisa aplicada que eu desenvolvi, percebi a facilidade de contato dos desenvolvedores com os usuários e as frequentes reconsultas para a resolução de dúvidas e demonstração de protótipos parciais. Presenciei frequentemente as visitas de desenvolvedores à mesa de trabalho dos usuários e vice-versa, e as conversas na sala de reuniões ou na sala do cafezinho. Essa proximidade proporciona aos usuários maior contato com os desenvolvedores e permite aos desenvolvedores a utilização informal de métodos ágeis, iterativos e interativos, pelo fácil contato que o desenvolvedor faz com os usuários por meio das reuniões em pé, as stand-up meetings, úteis para tirar dúvidas, demonstrar desenvolvimentos parciais e também para conferir o andamento dos protótipos. Aprendizagem organizacional entre grupos de subculturas diferentes.
Acredito que todos nós que trabalhamos com desenvolvimento ou com solicitação de sistemas de informação já vivenciamos algumas dificuldades nas relações técnico-profissionais, como a folclórica inabilidade do povo da tecnologia para as relações interpessoais. E pior ainda, para a exposição de ideias de modo que o usuário entenda, além da falta de compreensão mútua dos dois universos de trabalho. Geralmente chamamos essas diferentes perspectivas de subculturas interorganizacionais diferenciadas, ou seja, conjuntos de significados compartilhados por algum grupo. Na pesquisa aplicada, os usuários e os desenvolvedores que eu entrevistei destacaram as vantagens do conhecimento e da experiência das duas partes sobre o negócio e sobre a tecnologia. Por exemplo, quando os usuários e desenvolvedores possuem bom conhecimento, o grau de entendimento é bom. Se tiverem uma boa experiência, tanto o desenvolvedor quanto o usuário, eles conseguem se entender. Uma coisa é pedir um negócio de contabilidade para alguém que já conviveu com alguma coisa de contabilidade. Outra coisa é pedir para quem não tem a menor noção dos lançamentos que são feitos na contabilidade. Tem que explicar muito mais vezes. O que facilita a relação do usuário com o desenvolvedor também é a própria relação das pessoas. Quando as pessoas já se conhecem, já têm uma relação anterior, sempre facilita o entendimento. E outra coisa é o conhecimento que aquele usuário tem, um pouco do sistema, e que também o desenvolvedor tenha do negócio. Aqui no setor, eu acho que é bom o entendimento, tanto pelo usuário se esforçar para esse entendimento ser bom, como o desenvolvedor. Eu também percebo isso, que às vezes o desenvolvedor não quer se esforçar para o usuário entender. Se ele fala uma linguagem mais difícil, aí o usuário nem sempre entende. Mas tem gente que parece querer falar numa linguagem mais do usuário. Eu vejo que os desenvolvedores aqui do setor sempre falam com a gente numa linguagem bem fácil. Acredito que isso pode ser encarado como a solução para o problema. Afinal, mesmo sendo pessoas de subculturas interorganizacionais diferenciadas, os usuários e desenvolvedores interagem, compartilham experiências, tendem a aprender uns com os outros e a desenvolver pontos de vista parecidos, concordância cultural, compreensão comum, competências coletivas. Tudo isso contribui para o pleno entendimento das demandas dos sistemas e, enfim, para a aprendizagem organizacional como um todo. Parcerias entre áreas de negócio e área de tecnologia nas empresas. Considero uma parceria como um compromisso de longo prazo, com um senso de cooperação, compartilhamento de riscos e benefícios e decisões participativas. Em vez das formalidades das regras contratuais bem definidas, as parcerias entre tecnologia e negócio que estudei, entre desenvolvedores e usuários, baseiam-se no engajamento, nas trocas mútuas e no compartilhamento de riscos entre os envolvidos, sempre pensando no longo prazo. A pesquisa aplicada que eu fiz se focou em alguns cenários de efetiva parceria entre as áreas de TI e de negócio, com os desenvolvedores atuando fisicamente junto à área de negócio. Percebi que esse arranjo facilita muito mais o entendimento das demandas, do que, por exemplo, os desenvolvedores em outra empresa, como uma fábrica de software, ou em um setor específico de desenvolvimento de sistemas de informação da empresa do usuário. Nas palavras de 3 dos desenvolvedores que eu entrevistei, as pessoas com quem eu lido são usuários do setor, então são pessoas que eu tenho fácil acesso. O fato de a gente ter proximidade com eles nos facilita um monte a entender qual é a demanda, o motivo ou critério, porque eles estão do nosso lado. Uma boa vantagem é atender o setor e estar lotado aqui no setor. Qualquer dúvida, qualquer reuniãozinha rápida que tenha que fazer para decidir, faz na hora. Acho que essa é a grande vantagem de trabalhar aqui no setor, na área que atende, bem ao lado. Em geral, são os usuários do próprio setor que se solicitam. Quando é aqui do setor, geralmente tem uma boa definição. Os critérios, as regras são ditas por alguém que entende do negócio. Acho que estando próximo dos usuários facilita muito. Essa proximidade proporciona aos usuários maior contato comunicativo com os desenvolvedores e permite aos desenvolvedores a utilização informal de métodos ágeis, interativos e interativos. Ficou evidente a facilidade de contato informal com os usuários nas reuniões em pé, as stand-up meetings, úteis para tirar dúvidas rapidamente, ou mesmo em contatos presenciais para demonstrar o andamento dos protótipos. Além disso, observei que esse cenário de parceria proporciona aprendizagem organizacional, maior coordenação, integração e engajamento dos colaboradores das áreas nas ações e decisões, e maior eficiência e eficácia dos recursos, ou seja, as soluções desenvolvidas têm maior qualidade. Considero altamente recomendável a parceria entre tecnologia e negócio, porque vivenciei na prática inúmeras evidências de que esse arranjo é estrategicamente benéfico para as empresas. Novos caminhos da paz. Identifiquei semelhanças e diferenças entre os projetos e os grupos de projeto, considerando, por um lado, a atuação de equipes de desenvolvedores junto aos usuários, o que inclui consultas rápidas e frequentes aos usuários para esclarecimento de detalhes da demanda antes da implementação, ou à medida que é desenvolvido cada módulo do sistema em etapas, e, por outro lado, os métodos de desenvolvimento de sistemas da equipe desenvolvedora externa, mais padronizados, com procedimentos mais formais, também em etapas, mas mais burocráticos, com maior utilização de documentos para o registro do entendimento das demandas. Considerando esses aspectos, o fato de os projetos específicos da área de negócio se apresentarem mais restritos em termos das equipes envolvidas aponta para maior facilidade de contatos de esclarecimento, que são as escolhas de ciclos no nosso modelo, entre os usuários e os desenvolvedores. Percebi que nos projetos que envolveram usuários externos ou desenvolvedores externos, a comunicação entre usuários e desenvolvedores aconteceu um número menor de vezes e de maneira formalizada,
tanto por meio de reuniões formais pré-agendadas, quanto por meio da comunicação via e-mail. Nos projetos específicos da área de negócio, essa comunicação é mais informal e mais facilitada, devido ao fato de os profissionais das áreas de negócio e de desenvolvimento atuarem fisicamente próximos na mesma sala. Creio que vale a pena comentar sobre a percepção dos próprios envolvidos no processo. Quando entrevistei usuários e desenvolvedores perguntando genericamente como é o relacionamento entre as equipes usuárias e desenvolvedoras, percebi que essa relação não está livre de potenciais conflitos. Aliás, isso é frequente na prática profissional, como nós vimos no segundo capítulo Histórias da Guerra. Entretanto, diferentes desenvolvedores entrevistados, que trabalham junto com os usuários, teceram comentários sobre as vantagens da proximidade entre eles e os usuários. O que facilita a relação do usuário com o desenvolvedor é a própria relação das pessoas. Quando as pessoas já se conhecem, já têm uma relação anterior, isso facilita o entendimento. Tem liberdade de conversar, de explorar mais a necessidade e o conhecimento que aquele usuário tem do sistema e que o desenvolvedor tem do negócio. Quando desenvolvedores e usuários possuem bom conhecimento, o grau de entendimento é bom. Se tiverem uma boa experiência, tanto o desenvolvedor quanto o usuário conseguem se entender. A gente tem a sorte de o usuário normalmente saber bem o que quer. Acho que estando próximo dos usuários facilita muito. Tem usuários que são mais criteriosos, mais organizados. Facilita bastante o nosso trabalho. Normalmente as pessoas com quem eu lido são usuários do departamento, pessoas que eu tenho fácil acesso e que eu tenho certa liberdade. O fato de a gente ter proximidade com eles nos facilita um monte entender qual é a demanda, o motivo, o critério, porque eles estão do nosso lado. Uma boa vantagem é atender o setor e estar lotado aqui no setor. Qualquer dúvida, qualquer coisa, uma reuniãozinha rápida que tenha que fazer para decidir, faz na hora. Eu acho bom, mas não é a prática usual, é raro. Acho que essa é a grande vantagem de trabalhar no setor, na área que atende, bem ao lado. Com base nesses depoimentos, eu percebi que, na opinião desses desenvolvedores, a atuação fisicamente junto dos usuários da área de negócio facilita o entendimento das demandas, e eles valorizam a facilidade para reconsultas decorrente dessa proximidade, ou seja, confirmam o que a minha pesquisa demonstrou. A paz é possível. Todo esse trabalho de pesquisa realmente me convenceu de que o jeito como conseguimos alcançar o entendimento entre os usuários e desenvolvedores pode muito bem ser descrito e até mesmo explicado pelo tal modelo de organização como o processo do WAIC, Organizing. Os projetos de desenvolvimento de sistemas, nos casos que eu estudei, evidenciaram isso de várias maneiras, mostrando que a ideia é plenamente plausível. Quando a história, o projeto, começa com uma definição de demanda meio ambígua, meio confusa, é a dinâmica da interação entre usuários e desenvolvedores que faz acontecer os processos de criação, seleção e retenção, segundo as suas próprias regras, que então permite o esclarecimento sobre essa demanda. O ideal, é claro, é que haja o entendimento mútuo e produção de sentido compartilhado. O usuário produz sentido ao solicitar a demanda e o desenvolvedor produz sentido ao especificar a implementação. E o sentido produzido por um se identifica com o sentido produzido pelo outro, de modo que o entendimento da demanda faça sentido para todos. Esse jeito novo de ver as coisas também traz algumas contribuições teóricas, gerenciais e metodológicas. Em primeiro lugar, a descoberta da própria alternativa teórica explicativa para o processo já é um achado. Para o pessoal que vier fazer novas pesquisas sobre o tema de sistemas, a ideia abre caminho para abordagens epistemológicas, positivistas e interpretativas, o que é uma contribuição metodológica. Para o progresso de outras pesquisas sobre o processo de entendimento, a categorização de elementos do modelo que foi encontrada pode ser uma ajuda bem-vinda. Os métodos que utilizei nessa pesquisa, relatos episódicos, observação participante, estudo de casos com profundidade, análise de correspondência eletrônica organizacional, são pouco utilizados nas pesquisas sobre sistemas, mas a sua variedade trouxe robustez e resultados com bastante riqueza de detalhes. Por isso, creio que são muito recomendáveis para outras investigações sobre a dinâmica fluida do processo de desenvolvimento. Na prática, fica evidente o que todo mundo já sabe. As consultas interativas entre usuários e desenvolvedores melhoram o entendimento, ou seja, convém encarar os usuários como clientes fornecedores e incentivar que eles se envolvam sistematicamente nas definições das demandas, e nas redefinições e nos esclarecimentos. De preferência com canais de comunicação direta e mesmo presencial. Da mesma forma, na prática, o ambiente de parceria entre as áreas de negócio e de desenvolvimento de sistemas, que encontrei em todos os projetos estudados, mostrou várias vantagens em termos de entendimento, assertividade e, é claro, de produtividade. Destaco que em todos os projetos que investiguei, foi a interação entre os usuários e desenvolvedores que permitiu o melhor entendimento entre os envolvidos. Foi assim que se esclareceram as necessidades e se reduziu a ambiguidade das demandas. Nosso conhecido histórico de problemas na comunicação na hora de definir quais devem ser as funcionalidades de um sistema mostra que essas novas ideias teóricas têm amplo potencial de aplicação prática para resolver a aparentemente eterna confusão.